Diz que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Boa noite, Jerusa. Tudo Boa bem? noite. Ai, nervosa. Tô bem. Fica não. Vamos esperar, tem pessoal entrando ainda, né? Ainda dá um tempinho. Enquanto o pessoal entra, vamos fazer a nossa prece, ler o nosso evangelho para você começar, tá bom? Certinho. Então, nesse instante, vamos elevar os nossos corações a Deus, rogar ao Pai misericordioso que nos ampare, que nos proteja, que nos acompanhe durante esses trabalhos. Rogar a espiritualidade amiga que se faça presente em todos os lares, que levem a todas as famílias o bálsamo da esperança, do amor, da caridade e da aceitação para todos aqueles que sofrem. Neste instante, banhados de gratidão pela oportunidade, damos início a mais uma de nossas reuniões. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos ler do Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará dos pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. A sós com ele, se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, da sombria suscetibilidade cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Daí, daquele que diz, nunca perdoarei, esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, nesse momento, agradecidos, muito agradecidos pela presença da Jerusa, pela disponibilidade dela em estar aqui, em falar para nós, né? Nós passamos a palavra a ela, que já é a palestrante da casa há um tempo, né, Jerusa? E que nós já temos a oportunidade de ouvi-la sempre. A palavra é sua. Obrigada, Amanda. Boa noite para você também. Obrigada pela oportunidade, pelo desafio de estar aqui, né? Que aqui, antes de tudo, é uma aprendizagem, um desafio também. Boa noite a todo mundo que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, né? Espero que este momento realmente leve a paz, leve tranquilidade, consolo a todos nós que estamos envolvidos nessa reflexão sobre o capítulo 10 do Evangelho. Porque o intuito é esse, é realmente de consolação através da mensagem de Jesus. Então, quando a gente fala assim da misericórdia de Jesus, a misericórdia que a gente tanto clama para Deus conosco, né, que Ele tenha para conosco, e aí a gente também observa a nossa relação de misericórdia com o nosso próximo.
Então, para a gente começar a falar dessa misericórdia, que fala muito da questão do perdão, nós vamos falar de duas relações que se estabelecem com cada um de nós, que é uma relação de existencialismo e de essencialidade. Então, a minha relação de essência, que eu estabeleço numa relação vertical com Deus, que eu me aproximo de Deus através da aquisição das virtudes do Evangelho. Então, quanto mais virtudes eu vou adquirindo, na minha essência, eu vou me tornando mais virtuosa. Quando eu falo de virtudes, eu estou falando das virtudes morais, né? Da solidariedade, da prática do amor, da caridade, e vai tirando de nós todo aquele egoísmo, né? Todo aquele orgulho, raiva, ódio, todos esses sentimentos que atrapalham a nossa evolução. Então, nós vamos falar, o Alberto Rodey fala muito dessa relação. Então, somos nós com Deus, como que eu me relaciono com Deus, diante da misericórdia de Deus, e como eu me relaciono com o meu próximo, né? Como é a relação de misericórdia com o meu próximo? Com o meu próximo, eu vou estabelecer uma relação horizontal. E essa relação de existência, como que eu existo junto do meu próximo e convivo com o meu próximo sendo misericordioso ou misericordiosa. Então, o grande desafio, eu falo muito assim, no nosso convívio, quando a gente está discutindo a doutrina espírita, do meu ponto de vista, o maior desafio que nós temos é a convivência fraterna. É enxergarmos no outro um irmão e convivermos com ele como nós convivemos com os nossos irmãos, buscando a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. E aí Jesus vem falando, nos orientando a sermos misericordiosos com o nosso próximo para sermos merecedores da misericórdia dele. Porque quando eu sou misericordioso com o meu próximo, eu tenho que ser bom, a minha essência tem que ser boa. Porque eu não posso só fazer o bem sem ser bom. Eu tenho que desenvolver essa minha essência de bondade para que o bem que eu faça me faça merecedor da misericórdia de Deus comigo, né? Com todos nós. Então, fazer o bem, dar objetos. O Berto Holden fala assim, ó, fazer o bem, dar objetos é importante, mas ser bom, dar o sujeito é mais importante ainda. Então, eu me tornar uma pessoa boa para fazer o bem. E como eu faço para ser uma pessoa boa? Eu tenho que trabalhar a minha essência divina, a minha essência na questão de aquisição de valores morais, de virtudes também. Quando eu estou fazendo o bem, eu estou cumprindo o segundo mandamento, que é amar o meu próximo como a ti mesmo, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento. Então, se eu estou fazendo o bem, eu estou praticando o segundo mandamento. Agora, ser bom é a atitude do primeiro e maior de todos os mandamentos. Então, quando eu estou sendo boa, quando eu estou com a minha essência purificada, né? Eu estou praticando o primeiro mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando eu consigo amar a Deus, eu falar assim, eu amo a Deus, isso implica a prática dos ensinamentos de Deus. Porque eu não posso amar a Deus totalmente, plenamente, se eu não pratico os seus ensinamentos, né? Então, eu preciso praticar esses ensinamentos para amar verdadeiramente a Deus. Então, eu vou estar trabalhando a minha essência, a minha relação de verticalidade com Deus. E quando isso estiver bem trabalhado em mim, que eu estiver mais próximo da perfeição moral, eu vou estender isso horizontalmente na convivência com os meus irmãos. Todas as pessoas com as quais eu convivo, dentro do meu lar, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de lazer, em qualquer grupo que eu frequente,
eu vou estar praticando essa essência da bondade, do amor de Deus, através da misericórdia com o meu próximo. Então, essa relação ficou bem clara para todos nós, né? A gente tem sempre essa relação com Deus de essência, de melhorar o nosso sentimento, o nosso amor, purificar-nos enquanto seres humanos em evolução. E isso é que vai me motivar a ser misericordioso com o meu próximo. Aí o Evangelho fala aqui para nós muito assim, ó. Como então? Ele dá as receitas para nós, assim, ele é muito claro. Quais são as atitudes, quais são os comportamentos que me faz ser misericordioso com o meu próximo? A Amanda leu para nós aí a introdução do capítulo, que fala muito do perdão. Eu perdoar o meu próximo é uma forma de ser misericordiosa. Então, eu vou ser misericordiosa com o meu próximo quando eu conseguir perdoá-lo. Mas eu só vou conseguir perdoá-lo assim que eu compreender que a minha essência divina dos ensinamentos de Deus. Quando eu conhecer que o perdão me libertará do sofrimento, que eu tenho que ser um ser humano bom, aí eu vou perdoar com mais facilidade. Porque eu vou compreender que o meu irmão, ele erra porque ele ainda não compreendeu e não está praticando os ensinamentos de Deus. E essa minha compreensão sobre o comportamento do outro amplia a minha aceitação dos erros. Porque a Madre Teresa de Calcutá fala que a coisa mais fácil que existe é errar. Todos nós estamos suscetíveis ao erro, mas por isso a gente precisa do perdão. A gente precisa aprender a perdoar. E nós precisamos aprender a perdoar o outro, mas também a nos perdoarmos também. Eu preciso aprender a me perdoar dos meus erros. Porque se eu não consigo me perdoar dos meus erros, eu amarro grilhões nos meus pés e esse peso vai atrapalhar a minha caminhada. Aí eu vou deixar de viver, vou deixar de fazer coisas boas, vou deixar de praticar o bem, porque eu estou com toda a minha energia focada naquele erro que eu cometi. Nós temos um exemplo na literatura espírita que fala assim do Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele para mim é um dos maiores exemplos de auto-perdão. Porque antes dele ser o Paulo de Tarso, ele era o Saulo. E ele perseguia os cristãos, né? Então, ele perseguia os cristãos, ele condenava os cristãos à morte, jogava os cristãos para os leões nos circos. E aí, de repente, ele encontra com Jesus na estrada de Damasco. E aí, Jesus pergunta para ele, por que me persegues, né? Naquele momento, ele entendeu que a missão dele nessa existência não era perseguir os cristãos, era o contrário, era divulgar a mensagem de Jesus. E aí ele fica cego, aí passa por um processo, né? E depois ele volta como Paulo de Tarso, e um dos maiores divulgadores na história de toda a mensagem de Jesus. E aí, se a gente pensar assim, então se Paulo não tivesse se auto-perdoado, se não tivesse aceitado o que ele cometeu de erro, de perseguições, como seria então o prejuízo que nós teríamos então de não ter tido ele trabalhando na divulgação do cristianismo, na divulgação da mensagem de Jesus, né? Então ele é um exemplo muito bacana do auto-perdão. Então, às vezes a gente não comete erros tão graves quanto ele de condenar as pessoas, mas a gente comete alguns erros, alguns enganos. E às vezes nós nos prendemos nisso e não conseguimos nos libertar. Então a gente precisa também ser misericordioso conosco mesmo, no sentido de aceitar que a gente errou e não errar mais. E reparar aquele erro. Porque a gente erra, a gente arrepende, a gente expia aquele erro e a gente repara aquele erro, né? Eu ouvi uma live do Divaldo e ele fala isso. Para cada erro que a gente comete, olha o processo de restauração daquela falta que a gente tem que passar. Então, a gente erra, aí a gente arrepende,
Aí a gente expia aquele erro e depois a gente repara aquele erro. Então, a gente, quando tem o evangelho muito próximo de nós conseguimos é como se a gente prevenisse os erros das nossas ações enquanto espíritos encarnados. Então, se a gente tem esses ensinamentos muito próximos de nós, se a gente conhece o perdão, se a gente conhece não ofender o outro, a prática da caridade, sermos bons, isso previne os nossos erros, porque aí a gente vai ter mais clareza nas escolhas que a gente vai fazer, das palavras, das ações, das atitudes, para não causar danos nenhum, né? E o perdão do outro, né? Eu perdoar o meu próximo. Como eu perdoo o meu próximo se eu, na minha essência, sou uma pessoa que ainda não conhecia a bondade? Porque o perdão, ele não pode ser só da boca para fora. Quando eu perdoo realmente o meu próximo, eu tenho que esquecer aquela ofensa. Aí eles falam assim, não, quando a gente esquece, isso é amnésia, né? E, na verdade, a gente não é esquecer. É, na verdade, lembrar daquilo e aquilo não te fazer mais sofrer. Então, eu lembro de uma ofensa, aquilo não me causa mais sofrimento, aquilo não me causa angústia, aquilo não me faz chorar, aquilo não me faz sofrer mais. Aí eu consegui perdoar. Agora, perdoar o meu próximo, eu preciso ampliar a minha compreensão sobre as diferenças que as pessoas têm. Pessoas são diferentes, pessoas estão em níveis evolutivos diferentes, e isso tudo conta. Então, quando eu me relaciono com o próximo, quando eu convivo com o próximo, eu tenho que ter uma atenção maior com eles. Eu tenho que saber o que eles querem, por exemplo, eu tenho que ter uma escuta ativa. Ele quer falar alguma coisa, às vezes eu interpreto aquilo como uma ofensa logo de cara, e às vezes a intenção dele não foi ofender. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar para o outro e enxergar o outro na sua essência. E não olhar para o outro e a primeira atitude ser julgar o outro, né? Então, eu não posso ter aquela atitude primeiro de julgar o próximo, porque eu não posso julgar ninguém. Eu não tenho essa autoridade moral de julgar as pessoas. Ninguém tem. E Jesus que tem, não faz isso. Então, a gente também não vai fazer, né? Então, eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que tentar enxergar a essência do outro, aceitar ele e ajudar na medida do possível. Porque eu também preciso desse olhar do meu próximo. Eu preciso que o outro olhe para mim com bondade. Eu preciso que o outro me aceite como eu sou. Eu preciso que o outro seja indulgente comigo. Então, eu preciso também ser indulgente com ele, para que a gente tenha uma convivência fraterna, para que a gente tenha a possibilidade de uma evolução, de uma caminhada, de uma estruturação da nossa essência no bem, né? Tem a passagem nesse capítulo 10 que fala que é a passagem da adúltera, que eu acho uma passagem muito bonita, em que Jesus mostra com toda a humildade a questão de não julgar o nosso próximo, que a gente não julga o nosso próximo. Ele fala assim, ó, não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, Jesus, né, quando vê a adúltera que está amarrada em praça pública e vai ser apedrejada, e todas as pessoas lá ficam provocando Jesus, né? Jesus, e aí, como que faz, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você também vai jogar pedra, ou não vai jogar pedra, né? E Jesus sempre calmo, né? Sempre calmo, sempre tentando ler o ambiente, sempre tentando ler a intenção das pessoas, sem antes julgar. E leva as pessoas a refletir sobre o que elas mesmas estão falando para que elas encontrem as respostas das perguntas, né? É incrível Jesus quando faz isso, porque ele não fala assim, ó, faça isso, faça aquilo, faça... Então, ele faz as pessoas refletirem sobre as próprias questões e aí as pessoas chegam à resposta. Então, quando Jesus, abaixando-se, entrou a escrever na terra.
né? E as pessoas interrogando ele, interrogando. E aí ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Assim que Jesus fala isso, ele volta a da adúltera ser apedrejada com o olhar. Ele desvia o olhar daquelas pessoas e começa a escrever no chão. Então, ele estava com a razão e não julgou, né? Ele não falou assim: ah, como que você quer jogar pedra nela? Você fez isso, você fez aquilo, você também errou assim. E você? Então, ele poderia ter falado: e você, né? E falando com todas aquelas pessoas e apontando erros que eles cometeram, constrangendo eles, né? Eu assim: ah, e você quer apedrejar ela? E você fez isso, você fez aquilo e tudo. Mas ele não faz isso, porque a essência dele é de bondade, que é o que nós precisamos adquirir também. Essa essência de bondade. Então, ele volta a escrever no chão, tira o olhar das pessoas, não constrange pelo olhar. E as pessoas vão se afastando, né? Ele fala que vai afastando primeiro os mais velhos. Os mais velhos começam a afastar e a gente pensa o quê? Certo? Porque viveu mais, errou mais, pecou mais, né? Então, tá com o currículo, Madinho começa a sair primeiro. E aí depois Jesus encontra com ela e não a julga também. Só aconselha ela a não errar mais, né? Aconselha ela: não faça isso mais, não erre mais, né? Também eu não te condenarei, vai-te e de futuro não voltes a pecar. Então ele perdoa ela, né? E pede a ela que não volte a pecar. Assim, ele está sendo misericordioso com a adúltera, assim como nós também precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos. Porque aqueles nossos irmãos que ainda estão muito imbuídos no erro, ele às vezes precisa mais do nosso socorro do que do nosso julgamento, do nosso apontamento, né? Eles às vezes estão muito mais carentes desse ensino, desse Jesus, desses ensinamentos que ele ainda não trouxe para a vida dele. E esses ensinamentos nos libertam de muito sofrimento. A gente observa pessoas que às vezes não conhecem a doutrina, não conhecem esses ensinamentos, sofrem por coisas que nós já não sofremos mais, que nós já compreendemos. Então, que a gente confia, né? E isso traz muito consolação para todos nós. Então, sermos indulgentes com as pessoas. E uma coisa que é muito importante, que a gente não deve confundir, às vezes, é a pessoa com os erros dela. Então, às vezes, ela tem o hábito ruim, ela comete um erro, e aí a gente pega aquele erro, amplia e transforma aquela pessoa naquele erro. Então, aquela pessoa deixa de ser uma pessoa, um ser humano, para ser aquele erro, né? E aí a gente tem que aprender a separar. Todas as pessoas têm alguma coisa que é boa. Todas as pessoas têm uma qualidade. Ninguém é só ruim, ninguém é só mal. Todo mundo tem alguma coisa que é boa. Então a gente não pode pegar aquele indivíduo e maximizar um defeito que ele tem, um vício moral que ele ainda tem, ou um vício material, e transformar aquele ser naquele erro só. Porque nós temos a obrigação de reprimir o mal. Então, Sociedade de Jesus, então, você está falando assim que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, fazer o que quer, do jeito que quer e pronto. Não. Nós temos o dever de reprimir o mal. No Evangelho não fala assim, ó, que a gente tem que reprimir a pessoa, que a gente tem que ridicularizar a pessoa, que a gente tem que humilhar e julgar a pessoa. Fala que a gente tem que combater o mal. E o mal não é nosso. O mal não é meu. O mal está em mim ainda, porque eu sou um espírito perfectível, ou seja, eu sou um espírito que será perfeito ainda moralmente. Então, eu tenho que pegar o mal e combatê-lo. Então, eu não falo assim: você é isso. Eu vou dizer: você tem atitudes assim. Você
é uma pessoa boa, você conhece as leis morais, você sabe que está errando, porque as pessoas que erram, elas têm consciência de que estão errando, porque na consciência de cada um de nós encarnados aqui no planeta Terra está gravado as leis morais de Jesus. Então, se essas leis estão na consciência de cada um, independente do grau de instrução, de classe social, independente. Então, todas as pessoas têm em suas consciências gravadas as leis de Deus. Então, nós vamos reprimir o mal, reprimir a atitude ruim da pessoa, e não a pessoa em si. A gente tem que saber fazer essa diferenciação. Então, a gente não fala, você é assim, você está assim. Essa sua atitude é assim, você não é assim. E às vezes na nossa pressa, na nossa aprovação, a gente acaba misturando tudo, né? A gente fala, você é egoísta, você é arrogante, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. E às vezes não. A sua atitude foi egoísta, a sua atitude foi arrogante, a sua atitude foi isso, o seu comportamento foi assim. Então a gente tem que tentar desmembrar as ações ruins das pessoas, porque o mal não está em cada um de nós ainda. Então o egoísmo está em todos nós ainda, o orgulho está em todos nós ainda, a inveja, o esforço em que a gente faz para combater isso, para tirar isso de nós, para extirpar do nosso ser todos esses vícios morais. Mas nós temos que reprimir o mal, e o Evangelho diz aqui, vou ler aqui no Evangelho que fala assim, para não errar nenhuma palavrinha. Para eu reprimir o mal em outrem, né, eu tenho que ter autoridade legítima para fazer isso. Agora, segundo os olhos de Deus, qual é a autoridade que a pessoa tem para ter esse comportamento? Então, fala assim, ó, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe. A que se apoia no exemplo que dá do bem. Então, a minha autoridade em reprimir o mal do outro está no exemplo que eu dou daquilo. Então, um exemplo bem simplista. Eu estou andando com a minha filha já tem 18 anos, por exemplo, e ela está numa velocidade 140 por hora. Eu falo, filha, você não pode andar nessa velocidade. Mas aí, quando eu estou dirigindo, eu ando 160. Aí, cadê a minha autoridade moral para repreender esse comportamento ruim dela? Então, eu preciso repreender o mal, mas eu tenho que ser exemplo daquele mal que eu quero repreender. Senão vai ficar para mim o quê? A indulgência para com o outro, não julgar o outro, né? Então, eu tenho que ter essa misericórdia, esse comportamento com o outro que não seja de julgamento. E mesmo que eu reprima o mal no outro, eu também não posso julgá-lo. Eu tenho que, primeiramente, respeitar o meu próximo, né? E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, em que todos nós estamos voltando para os nossos lares, para os nossos ninhos, para a convivência com os nossos familiares, a gente observa o quanto a gente precisa ser misericordioso na nossa convivência. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que estão encarnadas no mesmo lar e que não são afins. E nesse momento, está tendo que ter uma convivência muito próxima e contínua. E às vezes acontece de ter uma alfinetada, discutir, uma briga, uma ofensa aqui, uma ofensa ali. Nós precisamos muito de misericórdia. Nós precisamos muito sermos misericordiosos com o nosso próximo e também que o nosso próximo seja com a gente também, seja conosco. Então é importante para a gente encerrar aqui. Nós temos que trabalhar duas relações na nossa existência aqui no planeta Terra. A minha relação com o próximo, que é uma relação de existencialismo, né, conjunto, todo mundo convivendo no mesmo planeta. E para que isso seja fraterno, para que isso seja respeitoso,
eu tenho que trabalhar a minha relação com Deus, que é a minha relação essencial, essencialista, a minha essência. O que me compõe enquanto pessoa? O que me compõe? Quais as virtudes que eu tenho? Então, eu tenho que fazer a minha reforma íntima. Eu tenho que tirar todos os vícios morais de mim. Vou conseguir todo de um dia para o outro? Não. Mas o diferencial é o esforço que nós dedicamos e que nós temos para conseguir dia a dia diminuir todos esses vícios no nosso ser. Então, que a mensagem da noite leve cada um de vocês a fazer essa reflexão de como está a nossa relação com os ensinamentos de Deus e como que essa relação nos beneficia na relação com o nosso próximo. É isso, Amanda. Boa noite a todos. Muito obrigada. Nós agradecemos muito as palavras e é como você falou, vivemos um momento atual que, de acordo com a espiritualidade, é justamente esse o objetivo, né? Que nós nos voltemos para dentro de nós, que nós nos voltemos para dentro dos nossos lares, que nós convivamos como família, né? Que nós estejamos dentro realmente dos nossos lares, porque acho que muitos de nós somos visitantes, né, Jerusa? Nós que somos professores, Isso mesmo. então a gente só visita. E o chamado é esse, né? É o trabalho que a gente sempre deixa para depois, né? O corrigir que a gente sempre deixa para depois. Então, que neste momento nós possamos aproveitar essas palavras ditas, né? Voltarmos para dentro dos nossos corações realmente, né? Com esse aprendizado maravilhoso. E que neste instante a espiritualidade amiga possa abençoar todos aqueles que estiveram conosco, todos aqueles que estão rogando neste instante pela misericórdia de Deus. Que a espiritualidade se faça presente em cada lar, principalmente naqueles lares que se encontram em sofrimento devido às perdas de seus familiares queridos. Rogamos, Senhor, que a espiritualidade se faça presente em nossa política, que a espiritualidade se faça presente em nossos lares, que a espiritualidade se faça presente em nossos corações. Que possamos, Pai, desenvolver a nossa consciência e nos tornarmos realmente responsáveis pelo que falamos, pelo que atraímos para nós, pelo que pensamos e pelo que julgamos, Senhor. Neste instante, agradecemos pela oportunidade de passar por essa pandemia de forma mais amena, como no estado de Goiás está sendo. Somos gratos, Senhor, pela vida, gratos pela reencarnação que nos trouxe à Terra para evoluirmos. Gratos porque ainda temos olhos para enxergar. Gratos por podermos andar, falar, conviver e amar. Mestre, com toda essa gratidão e imbuídos por todo o sentimento de amor, de paz e de harmonia, é que nós pedimos pela fluidificação das águas para aqueles que colocaram. Pedimos pela limpeza magnética de todos os lares. E pedimos, Senhor, principalmente, que nos dê acalento, tranquilidade e sabedoria por esses momentos que estamos vivendo. Agradecido, Senhor, encerramos mais uma reunião na noite de hoje, debaixo de vossa santa e divina paz. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença, obrigada, Jerusa, pelas palavras maravilhosas. Na quarta-feira nós nos encontramos aqui no mesmo horário. Espero todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você, Amanda. Abraço a todos. Beijo grande, tchau.